irmãos, abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 8. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 3 até o versículo de número 8. Aleluia. Quero agradecer de coração pela oportunidade que estou tendo de estar com os irmãos pela primeira vez nesta casa de oração. Que Deus continue abençoando toda a igreja, que está aos cuidados do pastor Reinaldo. Reinaldo Salles, é a esposa? Parabéns. Deus abençoe a vida dele. E já de antemão pedir perdão, irmão, por algo que eu cometi com o senhor lá em Itanhaém. O senhor estava pregando, eu tive um horário a cumprir em um determinado lugar. Era um apreço meu depois do culto receber um abraço do senhor para depois ir embora. Mas era um compromisso de oração que eu tinha no outro bairro e tinha horário para cumprir. Me perdoe por essa minha falta. Mas aquilo que eu perdi naquele dia eu posso receber hoje. É a maior oferta que qualquer pregador pode receber de um homem de Deus. Deus abençoe o senhor, sua esposa, ao pastor Gabriel Macedo. Eu falei que ele era bispo, mas Deus abençoe a vida dele. Está representando muito bem a igreja dos irmãos aqui lá em Itanhaém, inclusive a igreja no meu bairro. Saio de casa, dobra à direita, estou de frente com a igreja. Deus abençoe ele, sua esposa, a caravana que veio com ele também, que a bênção do Senhor esteja convosco, e a cada representante de missão que está aqui. Deus abençoe vocês pelo esforço, pelo desempenho, numa época tão crítica como essa. Busca fazer o melhor pelo reino de Deus aqui nesta localidade. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vocês não me conhecem, está sendo a primeira vez que estamos nos vendo. E hoje nós vemos a seriedade, de ceder um altar para uma pessoa que o pastor não sabe quem é, os irmãos também não sabem. E eu vou lutar para não desonrar nenhum de vocês que estão aqui. Eu vou lutar para não decepcionar ninguém. Mas o que eu recebi do Senhor, vou dizer como Paulo, eu vou entregar aos irmãos em nome de Jesus. Ezequiel 47, quem achou, diga amém. Amém. A partir do verso 3 está escrito assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não se podia passar. E ele me perguntou: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, viu na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. E me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entra no mar. Quando entra no mar, as águas se tornam saudáveis. Amém? Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por tudo que ouvimos e recebemos da parte do Senhor e por aquilo que iremos receber ainda esta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Prometo ser bastante objetivo nesta participação que tenho, mas o objetivo que também tenho é entregar
dos livros mais profundos, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia Sagrada, apresenta algo que condiz com aquilo que estamos vivenciando aqui no dia de hoje, no que diz respeito a chamado, vocação e tudo aquilo que corresponde aos planos de Deus para a nossa vida, para a nossa mente e também para o nosso coração. E para que possamos entender aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas neste lugar, eu quero resumir algo aqui nesta noite que condiz com tudo aquilo que leva a nós seguirmos o nosso chamado e cumprirmos com a nossa vocação diante da presença do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus levanta homens antes, durante e depois o período do cativeiro. Ezequiel, ele foi levantado por Deus no tempo em que o povo do Senhor e alguns escolhidos por Deus estavam presos no cativeiro. E nesse tempo, Deus se levanta e começa a se revelar para o teu servo quando mesmo estava à beira do rio Quebar. E diz a Bíblia que o céu se abriu sobre a tua cabeça e ele teve visões da parte de Deus. E quando ele tem estas visões da parte de Deus, ele vai começar a notificar aquilo que Deus estava lhe mostrando. O texto nos mostra no capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante, que Ezequiel vai dar detalhes de tudo aquilo que ele viu e de tudo aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. E ele começa a dizer para nós mais ou menos assim: eu vejo 4 rodas, e cada roda tem uma aparência diferente. A primeira tem um rosto de homem, a segunda tem um rosto de leão, a terceira tem um rosto de boi e a quarta tem um rosto de águia. E por cima dessas rodas, ele viu umas 2 rodas, uma que rodava por dentro da outra, e por dentro e por fora dessas rodas que girava, ele via olhos se formando tanto por dentro como também por fora. E por cima de toda esta aparição, ele vê algo semelhante ao Espírito que estava conduzindo aquelas rodas para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. E ele dava detalhes para nós, dizendo que as rodas não se viravam enquanto estava em movimento. E por debaixo de todo este ser celestial, ele vê algo semelhante ao firmamento que sustentava tudo aquilo que ele estava enxergando. E quando ele se depara com tudo isso, a Bíblia diz que ele não suporta o impacto da glória de Deus, ele cai com o teu rosto em terra. E quando ele se curva diante da glória do Senhor, a Bíblia nos diz que uma voz bradou do céu, ele chamou, e quando ele chama, omite uma ordem dizendo: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E quando ele obedece o chamado divino, a Bíblia diz que ele se põe de pé e o Espírito de Deus se apodera da tua vida, do alto da cabeça até a planta do pé. E quando ele é dominado pelo Espírito de Deus, o texto nos mostra que Deus lhe entrega uma missão, para que pudesse trazer uma mensagem para o povo de Deus, para a casa de Judá, que diante dos olhos do Senhor naquele tempo era semelhante a uma casa totalmente rebeliada aos olhos de Deus. E Deus vai começar a notificar Ezequiel acerca de como este povo estava diante da presença de Deus. Era um povo com semblante totalmente fechado, com o teu coração endurecido. E Deus alerta o profeta dizendo assim: vai chegar momentos em que este povo vai te ouvir, mas não vai dar crédito à minha palavra que sair da tua boca. Mas o compromisso que você tem não é com eles, o compromisso que você tem é diretamente comigo. E quando ele começa a entregar o que Deus havia lhe mandado, a Bíblia nos diz que uma grande experiência ele desfruta na presença de Deus, a ponto dos teus olhos espirituais serem abertos mais uma vez, e ele contempla um varão vestido de branco com um rolo, com um pergaminho na
nas tuas mãos que estava vindo diretamente sobre a tua direção. E quando este varão se apresenta diante do profeta, a Bíblia diz que ele omite uma ordem que veio da parte do próprio Deus para a vida daquele servo do Senhor, dizendo: abre a sua boca e come deste rolo por completo e não deixa nada pela metade. Ezequiel abre a boca e começa a desfrutar daquele pergaminho, daquele rolo que recebeu da parte de Deus. E quando ele começa a desfrutar deste mistério, a Bíblia nos diz que ele dá um testemunho que quando ele ingeriu, bateu na boca do estômago, se tornou amargo como fel. João, ele teve uma revelação profética, algo parecido com isto. No capítulo 10 do livro do Apocalipse, ele começa a dizer assim, que quando ele comeu deste rolo que recebeu da parte do Senhor, enquanto estava na tua boca era doce como mel, mas quando desceu para a boca do seu estômago se tornou amargo como fel. Tudo isso implica em dizer algo profético na vida de todos que têm um chamado da parte de Deus. Os mistérios de Deus da tua vida se manifestam desta maneira: nos teus lábios é doce como mel, mas no ouvido de todos aqueles que hão de te ouvir há de se tornar amargo como fel. Mas eu digo e repito, o teu compromisso não é com o homem, o teu compromisso é com Deus que fez os céus e também a terra. Enquanto ele tem esta experiência, observa o que vai acontecer. Ele abraça esta causa diante do Senhor, mas diz o texto que naquele momento, ele observando um trabalho de uma atalaia na torre de vigia, ele ouve o Senhor falar contigo desta maneira: da mesma forma que uma atalaia se ocupa na torre de vigia, assim eu quero tu diante da minha presença. Então, enquanto ele recebe esta experiência, ele volta para dentro do seu quarto e fecha a porta. E no espaço de 7 dias, a palavra do Senhor nos faz entender, enquanto ele estava se levantando para um novo dia na presença de Deus, eu quero crer que ele estava buscando a Deus em oração naquela manhã, a ponto de ser surpreendido pelo anjo do Senhor, o mesmo que se revelou para ti na beira do rio Quebar. E quando ele se apresenta diante de Ezequiel, o mesmo estende as mãos para o profeta e omite o convite, dizendo assim: vem comigo. Ezequiel abraça o convite que recebe do anjo do Senhor, e o mesmo começa a dar um passeio sobre a terra. Imagine você comigo, enquanto você está dentro do teu quarto, de portas e janela fechada, de joelho em terra à beira da tua cama, e de repente o anjo do Senhor aparece na direita do teu quarto, estende as mãos sobre teu ombro, te chama pelo nome e começa a conversar contigo. A mesma coisa que aconteceu com Ezequiel, eu profetizo de olhos abertos, vai acontecer com muitos que estão presentes neste lugar. E a ordem que você recebeu da parte de Deus para esta festa é isto: comece a seguir o teu chamado, porque operando ele, ninguém vai impedir o que Deus tem para a tua vida. Quem pode, levante a mão para adorar a Deus. Ele atende o convite daquele anjo e começa a dar um passeio sobre a terra. O mesmo lhe leva para a torre de vigia e começa a observar a função de uma atalaia na torre de vigilância. E ele ouve Deus dizendo assim: assim como a atalaia se ocupa nesta torre de vigia, assim eu quero a tua vida na minha presença. O mesmo anjo que levou ele para cima da torre, lhe conduziu para dentro do vale. E diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 3, a partir do verso 22, que o mesmo começa a dar testemunho dizendo: e a mão do Senhor me conduziu para dentro do vale. Entenda este mistério de Deus para a tua vida aqui agora. Tem pessoas que vai para o vale de acordo com o proceder das suas pernas, mas tem outros que entram dentro do vale de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. E Deus te faz entender: você não está neste vale porque você quer, você entrou dentro deste vale porque a mão do
propósito que Ele tem para a sua vida. O que Ele faz, você não pode entender agora, mas vai compreender depois o porquê de muitas coisas que Ele permite acontecer na história de tua vida. E Ele dá testemunho e diz para nós: a mão do Senhor me trouxe aqui dentro deste vale. Não estou aqui porque quero, eu estou aqui porque a mão do Senhor me conduziu até aqui. E quando Ele está dentro do vale, Ele pensa que está sozinho, Ele pensa que está isolado, como na primeira vez. Eu quero abrir um leque e dizer para a igreja: dentro deste vale você não está sozinho, dentro deste vale você não está sozinha. A mesma glória que se revelou para o teu servo na beira do rio Quebar é a mesma que está presente contigo dentro desta casa. Quem crê que a glória do Senhor está presente nesta? A glória do Senhor se apresentou para mim, assim como se revelou para mim pela primeira vez. E quando a glória do Senhor se manifestou no vale, Ele dá testemunho para nós, dizendo assim: eu me prostrei com o teu rosto em terra. E quando Ele se curvou diante da glória do Senhor, o Espírito de Deus se apodera da tua vida mais uma vez, e o mesmo assume a posição de varão perfeito, firma os pés no chão e permanece de pé para cumprir com aquilo que Deus havia determinado para ser cumprido. E por mais de uma vez você vai ler o livro de Ezequiel de uma ponta a outra e vai ver o testemunho do profeta dizendo assim: o Espírito de Deus se apoderou de mim, o mesmo me levantou, o mesmo me conduziu, o mesmo guiou meus passos para cumprir com aquilo que o Senhor quer que seja cumprido através da minha vida. Eu quero declarar uma coisa para a igreja aqui esta noite: a partir do momento em que o Espírito de Deus se apoderar da tua vida de dentro para fora, da cabeça até a planta do pé, você não vai ser dirigido por aquilo que você pensa, você não vai ser guiado por aquilo que você acha. O mesmo testemunho que Ezequiel passou a dar, você vai dar para a glória do nome do Eterno, dizendo: o Espírito de Deus me levantou, o Espírito de Deus me conduziu, o Espírito de Deus está guiando meus passos. Quem crê nesta palavra? O Espírito de Deus me conduziu para viver tudo aquilo que o céu determinou que eu viveria. E Ele começa a desfrutar desta graça, que não é partilhado pelo homem desta terra, e sim pelo Deus que fez os céus e a terra. E deixa eu dizer uma coisa: todos aqueles que têm experiência com Deus na vida, eu sempre tenho o costume de dizer, Ele não somente vive daquilo que ouve, mas os teus olhos estão abertos para ver de perto e de longe o que Deus Ele tem preparado para a sua vida. E nesta abertura de festa, eu quero dizer para todos os chamados que aqui estão: você não chegou até aqui, e Deus não te levantou por cabeça para viver tudo aquilo que você ouve acontecer em tua volta, mas Ele te trouxe aqui para abrir os teus olhos e fazer você chegar de perto que o céu prepara para a sua vida. Eu profetizo de olhos abertos para quem crê, assim como está escrito: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu e nunca chegou a atingir o teu coração, é o que Deus está preparando para você, é o que Deus está preparando para você. Eu estou profetizando para quem crê nesta palavra, é o que Deus está preparando para você. Sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Ele vai se revelar para aqueles que têm chamado aqui nesta noite. Prepare-se, porque a tua vida de oração não vai ser a mesma. Não é porque estou falando isto, é porque o
Deus se apoderou da tua vida. A noite vai se tornar dia diante dos teus olhos, e o nome dele vai ser glorificado para todo sempre. Agora veja, Ezequiel vai começar a dar testemunho de tudo aquilo que alcançou da parte de Deus. Veja bem, no capítulo 8 ele começa a nos informar que o Espírito de Deus havia lhe conduzido e lhe colocou de frente com o santuário cujas portas estavam abertas. Eu quero declarar uma coisa para a igreja: as portas desta casa nunca vai estar fechada, as portas desta casa sempre vai permanecer aberta. Quem abriu não foi o homem, quem abriu foi Deus. Por mais que se levante opositores não aceitando o crescimento desta obra, eles vão ter que bater continência, eles vão ter que reconhecer, eles vão ter que respeitar, dizendo que esta obra não é dirigida pelo homem, esta obra é conduzida pelo Deus que fez os céus e a terra. Estava Ezequiel de frente com o santuário cujas portas estavam abertas, e ele ouve a voz de Deus falar contigo desta maneira: entra pelas portas dentro. E ele entrou, e quando ele está entrando, ele caminha pelos corredores daquela casa e olha de frente para o altar, e quando ele levanta os olhos para o altar, ele tem uma visão da glória de Deus se levantando de cima do altar, caminhando pelos corredores e batendo na porta de entrada. E no teu espírito ele conversa com Deus dizendo assim: Pai, eu vejo que a glória está se levantando do altar, e foi bater na porta da entrada do santuário. De repente, quando ele diz tudo isso, um ser vestido de branco se apresenta mais uma vez para o teu servo. Detalhe: da cintura para baixo resplandecia como fogo, e da cintura para cima era semelhante ao metal reluzente. E quando ele se apresenta diante do profeta, o mesmo estendeu as mãos, pegou o profeta pelos cachos da tua cabeça, arrancou teus pés no chão, e quando ele se sentiu entre o céu e a terra, ele disse assim: vem cá, porque agora eu vou fazer você entender por que a glória saiu de cima do altar e foi bater na porta da igreja. Tiraram o altar, fizeram de palco, enfeitaram de uma ponta a outra para ver se trazia o povo para dentro da igreja. Ai, Jesus, me segura. Eu vou dizer uma verdade aqui. Eu não sei se eu vou voltar aqui de novo, mas eu vou dizer. Pode o homem trocar o altar e fazer de palco. Pode os cultos de mocidade se tornar show gospel. Pode as cruzadas evangelísticas ser trocado por marcha para Jesus. Mas se a glória estiver presente em cima do altar, o povo permanece dentro da igreja. Em plena segunda-feira, sabe por que esta casa está cheia? É porque a glória de Deus está presente no altar. Levante a mão para adorar. Nada fica junto por muito tempo. E o anjo conduz Ezequiel dizendo: ainda tem mais coisa, vem cá. Ele viu uma fissura aberta
recebe uma ordem, cava e veja o que está oculto do outro lado. Ele viu uma porta semi-aberta. Ele entrou pela porta e viu lá dentro daquela recâmara 80 ministros misturados com políticos, com incensário na mão, sem compromisso com Deus. E o líder da rebelião dizia assim: Deus não vai nos ver aqui dentro. Está pensando que vai esconder muito tempo? Você pode cantar, você pode pregar, você pode até tocar, mas de Deus você não esconde. Deus está tempo a tudo. Eu vou repetir suavemente para ver se você me entende. Deus está tempo a tudo. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da pastora, você pode esconder de pai, você pode esconder de mãe, você pode esconder do teu esposo e até mesmo você da tua esposa, mas você não consegue se esconder de um Deus que tudo pode, tudo. E quando ele está lá em cima, ele vê que o céu se abriu e um segundo anjo desceu, mas não desceu de mão vazia. Na tua mão direita tinha uma espada de fogo, na tua mão esquerda um tinteiro de um escrivão. E quando ele desce e caminha pelas ruas de Jerusalém, ele omite uma ordem do céu que dizia assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal na testa a vida dos homens que choram e que gemem e que não aceitam o pecado e a abominação que acontece no meio dela. Enquanto aos outros disse: ouvindo eu passai pela cidade, sem que os teus olhos poupem e sem que vocês se compadeçam, comece a matar a homens, a mulheres, a jovens, a crianças, até exterminá-lo. Mas aquele que foi marcado pelo anjo do Senhor, deixa eles vindo para contar a história. E comece esse juízo, não é pelo lado de fora, comece dentro da minha casa. O anjo passou, e quem não aceitou o pecado foi marcado por Deus. Mas aquele que rejeitou a marca do Deus vivo foi morto pelo juízo de Deus. Deixa eu abrir um leque e fazer você entender uma coisa. Sabe por que você está vivo até hoje? Estou entendendo, não vou repetir. Sabe por que você vive até hoje? É porque o anjo do Senhor te marcou e te trouxe aqui. Muita gente desde o começo desta pandemia começou contigo, mas não permaneceu do teu lado. Por quê? Rejeitou ser marcado pelo anjo. E sabe por que você chegou aqui? Porque o anjo do Senhor te marcou, e ele te conserva de pé para dar testemunho de tudo que está por vir. Porque quando Deus opera, ele se responsabiliza e nada fica enquadrado diante dele. Mas Deus fez uma promessa para os membros da casa: vou eu passar na casa. E quem vai fazer a mudança não é o homem, quem vai fazer a mudança é Deus. É Deus que vai arrancar de cena, como é Deus que vai levantar alguns para fazer a diferença. Prepare-se, prepare-se. E Deus desceu e falou com Ezequiel pela segunda vez: assim como Atalai está na torre de vigia, assim eu quero tu. Mas entenda bem uma coisa: um Atalai que se ocupa na torre de vigia nesse tempo não se ocupava de qualquer maneira. Ele tinha um preparo. Ele não trabalhava de mão vazia.
Ele trabalhava com as ferramentas certas. E eram 3 ferramentas que o atalaia se ocupava em cima da torre. A primeira era uma espada. Segundo, uma trombeta. E terceiro, uma tocha acesa. E tinha que estar acesa, a missão não era tanto de dia como também de noite. E Deus falou: como o atalaia se assume, assim também quero tu. Eu estou falando para um grupo de atalaias que me ouve aqui. E que Deus te colocou em cima da torre. Deus não te colocou nos lugares baixos. Deus te exaltou nos lugares mais altos. E Deus não te ocupou nesta posição de qualquer maneira. Ele te deu espada, Ele te deu trombeta, e Ele entregou uma tocha acesa na palma das tuas mãos que não pode se apagar. Tem atalaias que estão aqui cuja tocha tem se apagado, está fumegando, mas quem acendeu este fogo é o mesmo que vai mantê-lo aceso na tua vida. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer a alguém: haja o que houver, aconteça o que acontecer, não deixa a tocha nas tuas mãos se apagar. Satanás está soprando do norte, do sul, do leste e do oeste, no afã de apagar a chama que o próprio Deus acendeu. Mas para aquele que tem chamada, ouça a voz de Deus para contigo nesta casa. Ele não vai apagar aquilo que Deus acendeu. Ele não vai apagar aquilo que Deus acendeu. Eu estou profetizando para quem crê. Ele não vai apagar aquilo que foi aceso pelo próprio Deus. Levante a mão. Levante a mão, levante a mão mais alto que você puder. E adore a Deus por um minuto. Só quem tem a tocha acesa aqui nesta manhã. Quem pode adorar com a tocha acesa? Quem pode adorar com a tocha acesa? Quem pode adorar de tocha acesa? Levante a mão e adore. O tempo da restauração começou e Deus está trazendo de volta aquilo que é teu. Satanás não vai apagar aquilo que ele acendeu na tua vida, porque ele está bradando do céu à terra, dizendo para aqueles que estão dentro desta casa, glorificando meu santo nome: operando eu, ninguém vai impedir. Operando eu, ninguém vai impedir. Operando eu, ninguém vai impedir. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levante a tua mão mais alto que você puder. O Senhor está bradando nos 4 cantos desta casa. O tempo da restauração começou. Ele vai restaurar tudo e não vai deixar nada pela metade. O povo que fazia parte da casa perguntou para o profeta: como isso vai acontecer? E Ezequiel responde para eles: a restauração que Deus prometeu, para que a glória volte para dentro desta casa, será assim. Ele vai restaurar a tua vida, primeiramente de dentro para fora, para depois usar as tuas mãos e restaurar tudo aquilo que está em tua volta. Alguém questionou: como será isso? E Deus brada dizendo assim: ou eu arrancar o coração de pedra. Ou eu tirar o
você vai cumprir todos os meus mandamentos, vai viver todos os meus estatutos e vai praticar todas as minhas ordenanças. O Espírito de Deus se apodera de ti a partir de agora. Te prepare, porque a mudança vai começar a acontecer na tua vida. E para alguns que me ouvem aqui, desde voltar até a porta, nós está dizendo, vai começar dentro da tua casa. Deus vai arrancar aquilo que é velho e vai trazer coisa nova para dentro da tua casa, porque Ele está sentindo o que eu estou sentindo e recebendo o que eu estou recebendo. O tempo da restauração começou. Deus vai usar os teus lábios. E dentro do vale onde você habita, um poderoso exército vai ser levantado para a glória do nome de Deus. E quando o exército se pôr de pé, Deus vai te arrancar lá de dentro e vai te colocar no monte mais alto que você nunca esteve. Deus está arrancando vidas que estão embaixo e vai colocar por cima. Deus está te colocando em cima. Deus está te colocando em cima. Quem está preparado para subir? Para subir, para subir. Medido tu foi, provado tu também foi. Agora é tempo de Deus te arrancar do vale e vai te colocar em cima de um monte para contemplar coisas novas que estão por aí. Deus me fez entender para cada chamado que está aqui que coisas novas os céus está reservando para todos que estão aqui. E Deus vai fazer contigo desta maneira. Não vai ser lá fora, vai ser aqui dentro. Deus está preservando o remanescente para ver o que está por vir. Muitos aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando, vão ter que contemplar de perto e de longe. Outros vão embora, mas vai ter notícia daquilo que está chegando dentro deste lugar. Deus está aumentando a tenda. Deus está esticando as cortinas. Deus está firmando as estacas e homens fiéis Deus está colocando no teu lado. O que te preocupa, o que arranca o teu sono durante a noite, Deus vê e Deus ouve. E nesta noite Ele responde com um sinal de tudo aquilo que tu entregaste nas mãos dele de sexta para sábado. E neste dia Ele manda te dizer: tudo isso faz parte do processo que eu já tenho falado contigo. Portanto, o crescimento vai provocar espanto para muitos que são contra, mas vai formar grandes alianças para com aqueles que hão de ser alcançados pelo poder da minha graça sobre a tua vida. Portanto, estou eu lhe dando obreiros fiéis e verdadeiros, semelhante ao que você já tem recebido. Mas é por causa que o projeto que Ele entrega nas tuas mãos é tão grande que foste fiel no pouco e no muito Ele te coloca. Te prepare para entrar no Nordeste. Te prepare para entrar no Norte. E numa terra seca e cansada, através da minha autoridade sobre a tua boca, Deus trazendo novidade sobre a terra para que tu saiba que Ele é contigo. Quem crê que Deus está trazendo coisa nova para esta terra? Fique de pé em nome de Jesus.
buscaste entender aquilo que Deus ocultou sobre a tua vida, e Deus te diz assim: persevere, porque vou eu mostrar que nesta causa estou eu no controle de tudo. Porque tu não alcança com a força do teu braço, eu passo por ti através da ação do meu Espírito. Te honrei na frente daquele fogão cinza. Quando tu falaste comigo acerca de tudo que estava por vir, o cansaço te arrancou sono durante a noite, a preocupação também. Os levantes têm sido grandes, mas tenho eu mostrado que sou maior na tua vida. E hoje, desço no meio dos teus para mostrar que te honro. Existem alguns corações de pedra que tu entregou nas tuas mãos, e te digo: ou eu quebrar, ou eu depositar de carne e vou salvar conforme eu te prometido. Só é o Deus que veja a vida daquele homem, só é o Deus que enxerga aquela moça. A começo do instante tu entregaste nas minhas mãos e tem falado: Pai, cuida, porque o Senhor falou que tem promessa. E te digo: vou eu mover céu e terra para cumprir com a minha palavra sobre a tua vida. As barreiras estão caindo por terra, e eu te honro nesta terra para que tu saiba que eu sou Deus, que estou no controle de todas as coisas. Quem pode? Levante a mão. Já vou orar por todos. Mas eu preciso perguntar: existe alguém que não é evangélico, afastado dos caminhos do Senhor? Está aqui. Eu gostaria de ter a honra de conhecer você. Pessoa não evangélica, afastada dos caminhos do Senhor. Tem alguém? O Espírito de Deus acabou de confirmar no meu coração que tem. Ele não mente. Tem alguém que ele trouxe aqui. Eu quero conhecer você. Tem uma jovem senhora, Deus te abençoe. Fora esta jovem, tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Fora aquela jovem, tem mais alguém? Tem mais alguém? Ok. Ele está falando comigo que tem. Mas eu vou cumprir com a minha vocação de evangelista, a qual eu faço há mais de 20 anos. A senhora é afastada? Quer levar Jesus de volta? Vem cá que eu quero orar pela senhora. Não deixa ela vir sozinha, não. Deixa ela aqui. Isso. Deus está me dizendo que fora esta filha de Deus tem mais alguém que está com a aliança quebrada e precisa reatar mesmo a luz. O Espírito Santo de Deus está aqui, ele não mente, ele está falando neste altar. Deus está me falando a respeito da vida de um moço que está aqui. Você só está de pé porque tem alguém orando por ti. Jesus não se esqueceu de você. Não tem chamada, não tem ministério. Está tudo na mesma forma que você deixou, porque Ele está esperando o retorno dele. E você sabe que Deus está falando contigo e Ele te trouxe aqui para isso. A tua aliança está quebrada. Ele quer restaurar a aliança que tu tem com Ele nesta noite. Eu não vou insistir, não adianta me procurar no final do mundo, que eu não vou orar por você, porque a hora é agora. A hora é agora. O horário já estourou. Eu vou respeitar. Eu percebi que a irmã estava inquieta aqui em cima, desceu e subiu inteiro. Mas eu não posso levar para casa o que Deus mandou deixar voltar. Fora esta filha de Deus tem mais um. Entre muitos aqui. Eu já vou orar por ela. E orar por todos que estão aqui em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Você que pode. Em nome de Jesus Cristo. Pai. Eis aqui esta filha tua que está retornando para a casa paterna. Que a bênção do perdão dos pecados repouse sobre ela e que teu nome esteja escrito
receba ela o direito de vida eterna. Que o teu Santo Espírito se apodere da vida dela e faça por ela o que ela não pode fazer. Meu Deus, firma os teus passos na rocha e conceda a bênção que ela necessita. Remove todas as dores e desconforto na tua alma, e que uma grande restauração comece a acontecer de dentro para fora, para o louvor do teu santo nome. Eu impero esta bênção sobre a vida dela nesta noite, e que o Senhor esteja com ela não somente hoje, mas para todos sempre, Pai. Eu te peço por todos que estão envolvidos nesta causa, em nome do Senhor, que coisas grandes, maiores do que esta possa acontecer no meio deste povo, e que teu nome venha a ser honrado sobre a vida de todos que estão integrados dentro desta casa, abençoando com toda sorte de bênção e glorificando o teu santo nome em espírito e verdade. Pai, por meio desta oração, pego uma bênção sobre todos e te peço, esteja conosco neste dia. É tudo que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.